Bom, boa tarde, né? Sou a última aqui a falar. Gostaria, assim, de agradecer, né, ao professor Estevam, né, em nome do IAT, a oportunidade de ter feito a residência aqui. Agradecer aos colegas residentes. Estar aqui hoje, para mim, fechar um ciclo muito importante. Desde que eu sempre estive na enfermagem, sempre almejei entrar no IAT, né? Então, assim, foi uma conquista muito grande, a primeira enfermeira da escola de enfermagem a percorrer esse trajeto, né? Então, para mim, foi, assim, reforçar mais os meus ideais de trabalhar essa questão da transdisciplinaridade, e, em especial, fortalecer a interdisciplinaridade. Porque eu brinco que eu sempre trabalhei com a interdisciplinaridade, quando eu me casei com a estatística há 15 anos, com a linguística, com a farmácia, com a medicina, dentre outras áreas. Porque estar na academia é dialogar com as áreas todas, né? E o IAT me deu essa oportunidade de conhecer colegas e outras áreas também, em especial na educação, na comunicação e na linguagem, né? Então, esse projeto que eu entrei no IAT, ele também continua, né? Desculpa ali o que é o laser, né? Eu trabalho muito na área de avaliação em saúde, né? E trabalhando com programas psicoeducativos para o equilíbrio emocional de cuidador familiar. Eu tenho uma vasta experiência com diabetes, já tenho trabalhado muitos anos com adolescentes, também com idosos, e agora eu me enveredei para o envelhecimento, né? E também preparar as famílias para cuidar da gente também quando nós envelhecermos, né? De poder também cuidar e nos dar todo o carinho. Então é muito importante hoje a gente pensar nesse público, né? Que é esse cuidador familiar. E esse projeto ele envolve uma parceria com psicólogos, com a linguística, com a estatística, com a medicina, dentre outros, para a gente trabalhar essa questão emocional, né, e educativa dessas pessoas. Epa. Foi na frente aqui. Bom, eu coordeno também o projeto Empodera já há 15 anos, de onde veio essa inquietação de entrar no IAT, que eu acho que deveria ser 2 anos de residência, né? Eu acho que 1 ano é muito pouco, né? Para a gente se familiarizar. Eu comecei a estudar transdisciplinaridade, agora eu tinha que estar começando lá. Então, assim, eu já venho trabalhando com essa questão da interdisciplinaridade, de trabalhar a inovação tecnológica, né, o intercâmbio, né, institucional. E interessante que já há 8 anos a gente não utiliza papel. A gente tem também na área da enfermagem, na saúde, trabalhado com essas questões do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, SMS, para educar as pessoas no âmbito da saúde, e aplicativos também. Agora, o importante do uso dessas tecnologias, né, dessas inovação tecnológica, que a gente tem trabalhado muito, é o conteúdo, a comunicação que vai dentro dessa tecnologia. Ela é muito importante para as pessoas, né? Então, a gente tem trabalhado com a elaboração e a validação de protocolos para compor essa tecnologia. Bom, aqui eu não vou me delongar, né? Só para a gente definir, né, esse cuidador familiar hoje, né? Por que a gente vem trabalhando com ele? E é uma população que as pessoas não têm pensado neles, né? Não tem políticas públicas para essas pessoas, né? Porque elas passam praticamente mais de 20 horas, praticamente 18 horas, cuidando do paciente, e ela não cuida dela, ela esquece dela, ela se anula. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão da qualidade de vida dessas pessoas e com a questão emocional, tá? Porque hoje elas estão adoecendo mais do que o paciente, por cuidar delas. O nosso objetivo desse projeto é desenvolver um protótipo, né, que a gente conseguiu desenvolver, conceitual e metodológico, para avaliar esse programa. Então, além de trabalhar as questões do cuidador, a gente também faz a pesquisa no sentido da avaliação, para comparar se deu efeitos ou não, tá? E qualificar também esses profissionais. E a gente tem também uma parceria com a Universidade de Porto, né, na pessoa da professora Constança Paul,
que é psicóloga também, que muito nos ajudou, que é uma das percussoras na União Europeia, na parte cuidador familiar com Alzheimer. Então, eu adaptei essa questão do cuidador para o paciente em hemodiálise, que depende de um cuidador. Aqui nós fizemos um desenho, tá? Para saber quais os momentos que cada área vai atuar, né? E como essas fases interferem. Então, é muito importante que a gente trabalhou, foi a questão da revisão de literatura, né? Para conhecer um pouco. Então, nessa revisão sistemática, para vocês terem uma ideia, que a gente publicou recentemente, só 3 artigos no mundo trabalham com cuidador familiar de paciente hemodiálise. Né? Só 3 artigos nessa temática do equilíbrio emocional e educativo. E são 3 artigos do Irã. Então, nós temos poucas coisas a respeito dessas questões. Tá? Opa, estou meio ruim nisso. Leio aqui. Bom, como todo processo, tá? Não vou me delongar aqui, eu tenho trabalhado com modelo lógico. O que a gente vai fazer para que cada profissional que está conosco de outra área também possa interagir na pesquisa? Então, a gente começa sempre com os profissionais juntos, delimitando o papel, a competência de cada um. E aqui eu deixo mostrando para vocês os componentes, né, que a gente trabalha muito, igual a Jeane colocou agora, a questão da comunicação. É fundamental a comunicação. Então, por isso que a linguagem, como muito foi falado no trabalho dos nossos colegas aqui mais cedo, ela é fundamental, porque para você chegar até o outro, você tem que saber qual linguagem utilizar. A linguagem que eu vou utilizar com o adolescente é outra Weber, né? Com o idoso é outra linguagem. Então, tem que ser a linguagem que ele vai entender a mensagem que será passada. Tá? Então, assim, esse protocolo que a gente já publicou também, né, ele faz parte da gente trabalhar com essa família, né, com esse cuidador em especial, que é a esposa, que é o filho, que é o irmão, que é o vizinho, né? É de levantar o problema que ele está sentindo ali. E muito, gente, as emoções. Nós estamos trabalhando agora com um texto que nós estamos acabando de escrever, né, para encaminhar para a publicação, é a questão das emoções. Então, muitas dessas pessoas, elas carregam uma tristeza muito grande, uma raiva e um medo, né? Porque elas abrem mão dos seus trabalhos, elas abrem mão da sua vida pessoal, social, para cuidar do outro, e se esse outro partir, o que vai ser de mim? Como vai ficar minha renda financeira? Não há uma política pública para isso. Então, a gente tem trabalhado em parceria também com a Fiocruz, com a professora Cecília Minay, também está fazendo um movimento grande para a gente tentar colocar uma política pública para essas pessoas, que é fundamental, tá? Aqui é o protocolo, não vou me delongar também, só para vocês terem uma ideia, né, da linguagem, como que é essa linguagem para chegar até essa pessoa, né? Então, ele tem os domínios que a gente tem e muito das colocações que eles falam, igual a gente pergunta, o que você acha de ter de cuidar dessa pessoa com diabetes, né? Então, muitas pessoas, elas colocam que é um fardo ter que cuidar. Né? Então, elas precisam pensar um pouco nessas questões do lazer, da rede social. E nós, com a pandemia, nós não tivemos como ter acesso a essas pessoas presencialmente. Então, nós trabalhamos o tempo todo com ligação telefônica e com o WhatsApp para chegar até essas pessoas. E muito desses cuidadores hoje tem muita depressão, toma muito medicamentos, então a gente já está fazendo alguns encaminhamentos para ajudá-los e estamos buscando agora também, na parceria com a TO, técnicas de relaxamento, de meditação, dentre outros, para poder ajudá-los. Tá? Então, esse é o protocolo que nós criamos. E esse estudo, ele está sendo praticamente concluído agora em agosto. Ele foi desenvolvido no Hospital das Clínicas e na Santa Casa também. Então, como é um estudo de avaliação, nós trabalhamos com um grupo controle e um grupo experimental.
O nosso grupo de intervenção foi o Hospital das Clínicas, e o nosso controle foi a Santa Casa. Agora a gente vai inverter e dar assistência a esses cuidadores também da Santa Casa, que muito nos agradece, porque eles assustam quando a gente pergunta para eles. Vocês não estão perguntando, não é sobre o paciente? É sobre mim? Não, deve estar algum engano aí. Ninguém nunca perguntou para nós o que nós estamos sentindo, como está a nossa saúde. Então, assim, é muito emocionante lidar com essas pessoas e que elas ficam aí, gente, nesses hospitais, uma média de 4, 5 horas aguardando o paciente na hemodiálise sem fazer nada, tá? Porque ela não pode se ausentar do local, né? Ou às vezes vai no extra, toma um cafezinho, mas ficam ali horas e horas sem fazer. Então a gente vai aproveitar esse momento em parceria com os profissionais para desenvolver essas atividades com a TO do Ambulatório Borges das Costas. Bom, essas variáveis não vou me delongar aqui, mas o nosso ponto-chave que a gente está trabalhando é a qualidade de vida dessas pessoas que, em relação aos aspectos físico e emocional, estão muito ruins. A sobrecarga dessas pessoas em relação ao cuidar do paciente, ao cuidar doméstico e a cuidar das questões financeiras estão aumentadas demais e está gerando uma sobrecarga muito grande de adoecimento. E agora, recentemente, até conversei com a Jeane, a gente está trabalhando letramento em saúde, porque muitos desses cuidadores não têm noção do que está sendo prestado de cuidado a essas pessoas, por causa do letramento. Eles têm muita dificuldade de entender as prescrições médicas, dentre outros cuidados com o paciente. Então, nós estamos trabalhando também isso, para também trabalhar o programa em cima dessa questão do letramento em saúde, tá? Em relação ao que eu pude ganhar, estar no IAT também, ao despertar para novas áreas, né? Em cada uma desses trabalhos que a gente tem desenvolvido nesse programa, já surtiu 4 publicações. A gente, cada vez que depara com uma ansiedade, a gente tenta escrever a respeito e publicar isso também. Tento colocar os alunos de mestrado nessa temática também, que é uma temática importante para que seja estudado, que uma pesquisa ela não pode ser desenvolvida por uma única pessoa, tem que ser compartilhado esses conhecimentos, né? E foi também um prazer muito grande participar da disciplina, foi um ganho excelente de conhecimento, e se pude contar com alunos de graduação, pós-graduação, que também participou da disciplina, e elaborar com os colegas residentes também foi um desafio, nos demandou meses de diálogo, né? Por isso que eu falo que a residência tem que ser 2 anos. Então, assim, porque só preparar esse conhecimento para nós também foi de uma riqueza muito grande. O Webmar e o grupo, né, de pesquisadores que eu participo nessa questão do cuidador familiar e do envelhecimento, que a gente tem cada vez ganhado, né, mais parceiro nessa área e tem expandido para outras condições crônicas que dependem desse cuidador familiar, tá? Meu muito obrigado ao IEAT, mais uma vez, aos colegas residentes, e sim, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui hoje e ver esses trabalhos tão lindos, tão assim, que muito aprofundaram o meu conhecimento cada vez mais. E parece assim, uma coisa que a gente não consegue parar, né? Quando eu falo assim, vou parar agora, mas aí você quer só continuar. Então é muito bom despertar cada vez mais. Muito obrigada, hein?